da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Neste momento que vivemos agora, no tempo pascal, depois do segundo domingo da Páscoa, onde o principal tema foi a fé, esse grande protagonista da nossa fé, o apóstolo Tomé, vamos considerar na nossa meditação de hoje o grande tema com uma interrogação: somos pessoas de fé? Quando se conhece alguém que tem fé, de verdade, sentimos inveja, ficamos impressionados. Não um beato, mas alguém de convicções profundas, que influem nas nossas vidas. Alguém que tenha verdadeira intimidade com Deus, que fale das realidades espirituais como quem as experimentou e viveu, não como teorias. Coerente, disposto a dar a vida pela sua fé, como os mártires, que vamos considerar um pouquinho mais devagar no final da nossa meditação. Em comparação com alguém assim, é como se vivêssemos num túnel, quando sentimos esse contraste. Sentimos-nos como aqueles a quem se refere Monsenhor Escrivá, o fundador do Opus Dei, São José Maria, no ponto 575 de caminho. Alguns passam pela vida como por um túnel e não compreendem o esplendor e a segurança e o calor do sol da fé. É um grande contraste, um contraponto para cada um de nós. Que luz, que perspectivas, que capacidade de compreender o sentido da vida e o coração das pessoas quando convivemos com pessoas de fé. E eu ainda acrescento: que alegria, em meio à tristeza e à desorientação. Mais um matiz: segurança, que contrasta com tantas das nossas dúvidas e incertezas. São capazes as pessoas de fé de enfrentar as situações mais duras com uma paz admirável. Queria citar aqui o bem-aventurado Álvaro del Portillo, em meio à Guerra Civil Espanhola, desejoso de estar com o fundador do Opus Dei, e a gente vê depois, ao longo de toda a sua vida, à frente do Opus Dei, seu rosto sereno, que sem dúvida alguma, nós o vemos na capa da novena da serenidade, que o Padre Francisco está no site Padre Fausto. A gente vê nessa capa a serenidade apoiada na fé. Aconchegados, mesmo que a vida seja fria e estejam sozinhos. Agora, nesses momentos de pandemia, as pessoas de fé são baluartes, são
pilares, estacas, porto seguro onde nós desejamos estar. Gostaríamos de ter uma fé assim, mas não temos. E parece que não está nas nossas mãos chegar a tê-la. Até chegamos a concluir, não fomos agraciados. E aqui vem uma indagação. Portanto, como ser uma pessoa de fé? O Evangelho do domingo passado conta-nos a história de alguém que se encontrava nessa exata situação, Tomé. É uma verdade que nos identificamos muito com ele. Era um dos apóstolos, daqueles discípulos mais íntimos de Jesus, os 12. Jesus tinha morrido em circunstâncias dramáticas, arrasando todas as esperanças, arrasando todas as esperanças dos que o tinham seguido. Imaginem a situação. É bom, como São José Maria sempre nos ensinou, meter-nos na cena, sermos como um personagem a mais, tentar viver essa situação. No julgamento diante de Pôncio Pilatos, os judeus, os doutores da lei, os saduceus, os fariseus, eles não gostavam nada de Jesus, porque toda a verdade sobre eles, a sua vaidade de ficar rezando nas esquinas, de ficar rezando para serem vistos, ocupar os melhores lugares na sinagoga, a sua hipocrisia, o seu orgulho, Jesus ia mostrando toda essa realidade. Por isso pedem a sua crucificação e o conseguem. Todo o povo assim o pede, quando Pôncio Pilatos não vê mal algum nele. E é trocado, como a gente vê nas páginas do Evangelho, como a gente vê nesses filmes, por exemplo, um que eu gosto especialmente, A Paixão de Mel Gibson. Essa cena está muito bem retratada. É trocado por Barrabás, um homicida. Vejam a que ponto nosso Senhor Jesus Cristo chegou pelo amor a nós. Como ficou o coração dos apóstolos, cada um de nós pode assim aprofundar. Jesus falou que ia ressuscitar várias vezes, que no terceiro morreria e que no terceiro dia ressuscitaria. E a gente conhece bem essas passagens, eles ficam chocados, mas eles não conseguem penetrar nessa realidade, não chegam a acreditar, desculpem a expressão, não cai a ficha. Mas Jesus ressuscitou e apareceu aos apóstolos, transformando assim a sua tristeza em alegria. O que parecia um desastre irreparável, na verdade tinha sido uma grande vitória. A vitória sobre a cruz, a vitória sobre a morte, sobre a tristeza, sobre o desalento, sobre o desamparo. Mas Tomé não tinha estado presente na aparição e por isso continuava no túnel, como nós fizemos essa referência inicial ao ponto 575, como nós tantas vezes. Antes da primeira aparição não estava. E assim apresenta São João de uma forma belíssima, claríssima. É o capítulo 20, no versículo 19. Chegada a tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, estavam fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam juntos, por medo dos judeus. Assim era o ânimo dos apóstolos.
dos 11. Judas havia traído. Tomé não estava presente. Foi Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Uma exclamação inicial. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se muito ao ver o Senhor. Ele disse-lhes novamente: a paz esteja convosco. Interessante fazer aqui uma breve pausa. Conhece a nossa incredulidade. Nosso Senhor conhece o nosso coração. E fala 2 vezes: a paz esteja convosco. É o que Ele quer transmitir. E aí eles serenam. Aí eles testemunham a narrativa de João e tentam transmiti-la a Tomé. E mais adiante nos relata o evangelista: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Nosso Senhor quis que fosse assim, para que o relato que vem a seguir, e nós vamos apoiar-nos nele, fosse uma realidade e uma verdade nas nossas vidas, para que pudéssemos crescer muito com a falta de fé de Tomé. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Era teimoso. Interessante que pensemos, nós também por vezes ou frequentemente também somos teimosos. Conta-nos São João que os outros apóstolos foram correndo comunicar a boa nova a Tomé, e Tomé não acreditou, e o Evangelho continua: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos pregos e não puser o meu dedo no lugar dos pregos e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. Parece tão sensata a sua posição. Tinha se enganado uma vez, não queria decepcionar-se outra. Não era crédulo, no sentido de que uma pessoa que acredita em qualquer coisa gostaria de acreditar, mas não podia. É muito sincero. Vamos agora relatar algumas das suas virtudes. Não maqueia a realidade. Uma pessoa que poderia perfeitamente, e nós vemos isso muito na sociedade: sim, acredito, de fato, é isso mesmo. Mas não condiz com aquilo que leva dentro. Um testemunho, uma apresentação, uma declaração coerente, aquilo que se expressa nos lábios, no rosto, nas suas manifestações externas, é exatamente o que leva no seu coração. Fala o que leva dentro. Eu pergunto a cada um de vocês: estão acostumados a ver esse modo de apresentar a sua própria alma, o que leva dentro hoje, nos relatos das pessoas que convivem conosco? É transparente. Eu gostaria de convidar cada um a salvar o Tomé, a pensar bem. Dá muita alegria assim, compor, raciocinar, conviver com pessoas cristalinas, não escondem o jogo. É a beleza da sinceridade, que na sua etimologia latina vem de sinecheras. A sinceridade tem essa raiz na iconografia, na arte, naquelas imagens que eram feitas e que eram de uma só peça. Não tinha cera para compor uma imperfeição, por exemplo, no marco, no friso de um manto, e ali se colocava um pedaço de cera para preencher
os especialistas assim identificavam e apresentavam essas imagens monolíticas sinetera, sem nenhuma imperfeição, um bloco total. Assim são as pessoas sinceras. Agora, um momento para o discernimento. Na realidade, as coisas não são bem assim, tanto no nosso caso como no caso de Tomé. Temos obstáculos para acreditar, para aceitar, para crer. E é bom que agora nós aprofundemos nessa segunda parte da meditação, porque a fé não é credulidade, no sentido de que uma pessoa responde, tudo bem, como eu dizia antes, tudo bem, eu aceito, pode ser que seja assim mesmo, de verdade, então eu acho que eu concordo contigo. Aceitação de um testemunho que merece confiança. Muitas vezes nós nos deparamos com essa situação. Se alguém me conta algo que eu não vi, que eu não experimentei, que eu não posso concluir, por mais que pensasse por conta própria, mas a pessoa que transmite é sensata, que não tem nenhuma razão para me enganar, já daria para aceitar. É o caso muito frequente de um professor, mais frequente ainda de um pai que explica a um filho. Tomé, nós percebemos que era muito humano, queria palpar as coisas, queria não só fisicamente tocar as chagas, mas queria ter coisas assim bem concretas, para assim poder assentir, ceder. Queria provas, não dá crédito somente pelo testemunho. Hoje nós vemos isso muito na sociedade, pela prova científica. As coisas precisam estar fechando, precisam estar assim, como a gente vê na matemática, CQD, como queríamos demonstrar. Tem fé quem aceita o testemunho que a igreja dá sobre Jesus Cristo. Trata-se de um testemunho muito sólido. Se não percebemos é porque ainda não analisamos a sério a sua credibilidade. E vamos mais e mais aprofundando. É Deus quem transmite. Jesus Cristo anunciou muitas vezes: queria padecer, queria sofrer. Eu tenho uma versão que eu acho que eles ficavam tão chocados de ver o seu mestre, queria padecer, queria ser maltratado e queria morrer, e que depois iria ressuscitar, que eu tenho a impressão que eles bloqueavam o modo de receber essa mensagem e para depois discernir e para depois comprová-la nos seus corações. Nós temos agora a igreja que transmite, esse meio que Deus quis para manifestar a verdade de Deus, Jesus Cristo, Deus em homem verdadeiro, que revelou toda a verdade da sua vida, dos seus 3 anos de vida pública. Não é verdade que as pessoas não tenham fé por serem exigentes, às vezes do ponto de vista intelectual? Hoje em dia a mentalidade científica, como eu me referi há pouco, o rigor impede a fé. É falso, não comprovo, não aceito, não fecha, não bate. Portanto, para essas pessoas nós poderíamos assim apresentar uma realidade bastante aceitável dos antigos, não subestimá-los, esses grandes intelectuais, Leibniz, Pascal, Ampère, para não falar em grandes santos, Santo Agostinho, que passou por um grande processo, que não gostava das coisas que se referiam a Deus, e depois o busca
no seu interior e que deseja vê-lo. Ó beleza tão pura, e que ele tarde te amei, e ele consegue comprovar e aceitar e alcançar a verdade da presença de Deus no mais íntimo das nossas almas. O grande Tomás de Aquino, que agora que nós estamos muito próximos da Semana Santa, ele dizia que para ele o crucifixo era um livro. Quanto aprendia com a paixão, fazia a sua oração diante de um crucifixo. Acreditaram pela fé e deram grandes testemunhos, pela autoridade de quem revela, porque é Deus quem nos revela. E assim nós aprendemos na doutrina católica, é Deus quem revela, que não pode enganar-se e nem pode enganar-nos. Lembram-se o episódio da transfiguração no Monte Tabor? Nosso Senhor leva os seus mais próximos, Pedro, Tiago, o maior, o primeiro mártir, e João, irmão de Pedro, para lá transfigurar-se. Eles ficam pasmos. Apesar da transfiguração, eles não creem. E isso acontece também conosco. E há uma apresentação para a fé da teofania, que assim se explica, que é uma manifestação de Deus. O Espírito Santo presente, o Pai falando, e Deus Filho, que assume a natureza humana na pessoa de Jesus Cristo. Este é meu Filho, as vozes do Pai. Este é o meu Filho muito amado, em quem eu pus a minha complacência, o meu amor. Ouvi-o. E muitas vezes nós não ouvimos. É o momento agora, logo depois do segundo domingo da Páscoa, para um grande salto na fé. Os apóstolos depois creram na ressurreição. Nós agora, diante de Nosso Senhor, que nos acompanha no sacrário, também cremos, como nós vamos perceber mais adiante. Hoje em dia é necessário acreditar no testemunho. A maioria dos conhecimentos que temos são adquiridos pelo testemunho de outrem. Não cair no racionalismo, às vezes absurdo, às vezes até adolescente, imaturo. Quem tem fé não costuma ser crédulo, como dizia, que acredita em qualquer coisa. Quando não há fé, acabam por aparecer os esoterismos, as crendices, as superstições, tomam lugar das verdades reveladas. E para quem tem fé, cada um de nós vemos como nos dirigimos a Deus, a oração a Deus, daquele que crê, que tem fé, vigiai e orai para não cairdes em tentação. É muitas vezes a expressão de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras, nos recordamos agora na Semana Santa, em muitas ocasiões nos apresenta esse panorama da intercessão de sua mãe, de Nossa Senhora. Quantas vezes Nossa Senhora vai intercedendo pela manifestação das revelações, Fátima, Lourdes, Guadalupe. E é bom, nessa última parte, que cada um pense que a fé não é um sentimento. Quem crê, muitas vezes não sente nada. Adere às verdades da fé voluntariamente, por coerência, por lealdade, muitas vezes violentando os sentimentos, e a luz vem depois. E que luz! Eu digo sinceramente para cada um de vocês, o sacerdote, quando celebra no momento da consagração, ele não tem grandes eflúvios, como
como se diz na linguagem espiritual, afetos. Às vezes não sente nada, mas sabe que lá está Deus nosso Senhor. E como nós sabemos, a segurança vem depois. Não se pense que o assentimento da fé não é firme. É certeza mais fundada por quem revela. É sempre pelo valor de quem revela. Deus, apoio seguro. Pensem nas curas, nos milagres do Evangelho, porque foram precisamente eles para atestar, confirmar a nossa fé. Pense no testemunho dos santos, quantas intercessões, para que a gente tenha a certeza, a fé de que estão junto de Deus, nosso Senhor, no céu, pedem o que nós pedimos para eles e aquela graça é alcançada. Operam em nome de cada um de nós diante de Deus quando recorremos a Ele. Pensem também no peso de um martírio, que sem dúvida alguma ocorre pela fé, pelo testemunho de fé com o seu próprio sangue. A fé também não é um poder da mente, em que reside a força da fé no valor da petição, na segurança da providência, que Deus está, eu gosto dessa expressão, desse verbo, Deus pela providência está orquestrando. Uma pessoa me perguntava há algum tempo atrás, falava assim para mim: padre, o que a gente pode dizer que se uma coisa acontece, pelo simples fato de ter acontecido, eu posso supor, eu posso concluir que é porque Deus quis, que é porque Deus quer. Eu concluí, nós concluímos juntos, eu concluí com ele, depois fulano, você tem toda a razão. É a expressão dos desígnios divinos, que Deus quis que aquilo ocorresse, aprova isso e passa a ser uma realidade nas nossas vidas, nos nossos dias. Para terminar, queria que cada um pensasse muito nas disposições necessárias para adquirir a fé. Em primeiro lugar, humildade, para reconhecer as nossas limitações, a nossa capacidade de aprofundarmos em verdades fundamentais que às vezes respondem às perguntas mais importantes e decisivas, luzes que vêm para uma pessoa que, por quem revela, acredita. A humildade de confiar em quem sabe mais, nos instrumentos que Deus utiliza, a igreja, cada um daqueles que representam, que a representam, os sacerdotes. A humildade de pedir a fé. São José Maria dizia que ele pedia frequentemente. Numa capela como a nossa, quando ele entrava, ele fazia uma genuflexão reverenciando a Nosso Senhor. Ele gostava sempre de dizer, eu gostaria de sugerir isso a cada um de vocês, ele dizia: Senhor, aumenta a minha fé. Ele falava de uma forma graciosa, que eu gosto de recordar, ele falava assim que a sua fé era grande, a sua fé era gorda, porque ele pedia muito. É o que nós precisamos fazer com as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que só crescem a partir da nossa petição. Deus quis assim. As outras virtudes, a ordem, a responsabilidade, responder pelas nossos deveres, com a prática dos atos, a repetição, a convicção que nós vamos tendo, não vamos crescendo, mas nas teologais não. Teo, de Deus, aquelas que nos ligam diretamente com Deus, assim o quis o nosso Criador, que nós pedíssemos. Ele diz que a fé dele, São José Maria, voltando, era gorda. Eu gosto de ver essa fé como aqueles queijos que a gente tem, as nossas mães, as esposas vão promovendo o famoso queijos e vinhos, com aqueles queijos suíços, que a gente corta aqueles pedaços grandes. Quando eu corto esses pedaços, eu muitas vezes me lembro de São José Maria, pois essa é uma manifestação, é uma mostra palpável do que ele gostaria de usar, que ele usava como essa metáfora, que a sua fé era gorda, que se podia inclusive cortar.
E eu queria também apresentar que cada um procure por empenho para conhecer a doutrina cristã, pois assim cresce também a nossa fé. Às vezes sabemos pouco. As mães desempenham um papel maravilhoso ensinando o catecismo das crianças, a Bíblia infantil, e se não há um desejo de aprofundar, às vezes ficamos com as coisas mais elementares. Eu queria apresentar aqui 2 grupos, né, de fontes maravilhosas para o crescimento na fé. O Catecismo da Igreja Católica, junto com o Compêndio, que o grande, hoje é aniversário dele, do grande Papa Emérito, Bento XVI, foi ele o autor do Compêndio. São 598 perguntas, é a fé, a doutrina em forma dialogada, com perguntas e respostas, e é maravilhosa, muito acessível. Ele quis que fosse assim, deixar o Catecismo da Igreja Católica mais palatável, mais acessível por perguntas e respostas. E gosto também de fazer propaganda do Fé Explicada, do grande Leo XIII, desse sacerdote norte-americano, que faz jus ao seu título. A fé fica muito bem acessível no seu livro. Não ganho nada com isso, está no site da Quadrante e vocês podem ter acesso a essa obra que é maravilhosa. E queria terminar com outra disposição, que é a coragem, o amor à verdade. A verdade compromete. Não tenhas medo à verdade, mesmo que te acarrete a morte, nos diziam muitos os santos. A fé não tem nada de cômodo, embora seja maravilhosa. Cômodo, poderia transmitir ao final da nossa meditação, é não comprometer-se. Eu tenho uma frase graciosa que algumas pessoas, poucas, graças a Deus, me dizem, quando eu estou tentando assim transmitir a fé, transmitir algumas verdades reveladas, eu falo: olha, fulano, a gente pode explicar, talvez, posso te explicar talvez dessa forma, você possa entender melhor, deixa eu te explicar melhor. E às vezes eu sou interrompido, graças a Deus, poucas vezes, mas as pessoas me dizem: padre, não explica, porque senão complica. São pessoas que não têm essa coragem de comprometer-se com aquilo que nos é revelado. A história de Tomé tem um final feliz, assim o relata São João. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa de Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Eu gosto muito dessa insistência de Nosso Senhor, porque ele é enfático, novamente, quer dar-nos a serenidade, a paz. E assim continua: a primeira coisa que ele faz, na segunda aparição no cenáculo, é dirigir-se a Tomé. Em seguida disse a Tomé: mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, aproxima também a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Não podia ser mais claro, não podia ser mais pedagógico. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe: tu acreditaste, Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que acreditaram sem terem visto. E aqui estamos cada um de nós, você e eu, que o vemos na Eucaristia, que o vemos no sacrário, que o vemos agora em pandemia, na comunhão, que eu tenho visto em alguns lugares. É formoso ver isso, né? Plantões eucarísticos, como na paróquia Nossa Senhora do Brasil, em que as pessoas têm acesso à Eucaristia e o vemos, Senhor, na Eucaristia. Que ato maravilhoso de fé! Deus quis que houvesse, pela dúvida de Tomé, mete o teu dedo, e esse grande momento para cada um de nós: meu Senhor e meu Deus. Oxalá nós tenhamos a mesma nobreza quando o Senhor se apresentar a nós. Vamos pedir a Nossa Senhora, mestra de fé, ela que soube dizer o fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra. Bem-aventurada tu, porque acreditaste.
Vamos pedir a ela agora, ao final da nossa meditação, que nos dê também a graça como ela recebeu, para que nós possamos acreditar, como Tomé, como São José Maria, como todos os santos. Assim seja. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda,